Olá pessoal, eu sou o Dr. José, cardiologista, e está começando mais um programa Conversa Saudável. Para quem não conhece, o nosso programa tem como objetivo entrevistar diversos profissionais da área da saúde. E hoje o tema é doação de órgãos. E para falar sobre o assunto, contamos com a presença do Dr. Renato. Olá pessoal, para quem não conhece, o Dr. Renato Ferrari é médico, tem especialização em medicina intensiva, atua aqui no HR há mais de 7 anos e atualmente, desde 2014, é coordenador do setor de transplante do Hospital Regional. Muito bem-vindo, Renato, e é um prazer poder entrevistar você hoje aqui. O prazer é meu, né, Zé? Sempre é um prazer esclarecer todo mundo quanto às dúvidas relacionadas à doação de órgãos. Felizmente é um assunto que não é muito conversado com a população em geral e essas pessoas só vão ter acesso a esse conteúdo, infelizmente, quando um parente próximo ou um amigo se encontra nessa situação. Por isso a importância de divulgar esse assunto para que tenha um esclarecimento muito bom e que não tenha dúvidas. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Dr. Renato, como em vida a gente pode declarar que nós podemos ser doador de órgãos? Então, há algum tempo a doação de órgãos no nosso país ela já é uma doação consentida, ela deixou de ser presumida. O presidente Fernando Henrique Cardoso determinou que a doação seria presumida há muito tempo e houve um efeito muito negativo em relação à doação efetiva de órgãos e transplantes. Desde então, a gente precisa do consentimento de um familiar quando do diagnóstico da nossa morte, para que haja a efetivação da doação de órgãos. Então, para isso, as pessoas próximas a você, elas têm que saber do seu desejo de ser um doador, né? Sabe que o brasileiro ele tem um tabu muito grande em relação à morte. A gente não fala sobre morte no dia a dia. É um assunto que é meio proibido numa conversa familiar. Só que, imagina você receber a notícia do falecimento de uma pessoa muito querida por você e você ser questionado quanto à possibilidade da doação de órgãos naquele momento e você não saber qual que era a real vontade daquela pessoa em vida. Por isso hoje, a melhor forma de você deixar isso expresso, de você fazer com que esse desejo seja feito, seja realizado, realmente é você falar para a sua família, falar para o seu próximo. Para quando chegar a hora, se chegar a hora de você puder ser um doador de órgãos, essa vontade sua ser realizada. Então é essencial essa comunicação com a família, expressando, caso um dia isso aconteça, a sua vontade de ser um doador de órgãos, né? Exatamente. Só os seus familiares consanguíneos de até 2º grau, ou seja, até seu neto ou até seus avós, podem autorizar a extração de órgãos de uma pessoa falecida. Bacana, muito importante essa informação. E eu estando vivo, tem algum órgão que eu posso doar estando eu vivo? Sim, atualmente o mais famoso órgão que é doado em vida ainda são os rins, né? Na verdade, um rim, a gente pode doar qualquer órgão que a gente tenha em duplicidade do nosso corpo. O rim é o maior exemplo, tá? Sim. Mas a doação ainda é muito restrita. Existem vários projetos de âmbito nacional para tentar permitir uma doação cruzada, no caso, que seria, por exemplo, eu doar o meu rim para um parente seu, sendo que um parente meu pode receber um rim seu para doação, por exemplo. Mas hoje ainda é só entre parentes e de 1º grau e com essa autorização expressa em vida. Certo, bacana. Esses órgãos, quando tem a morte encefálica, que acaba recolhendo assim, tirando mais órgãos, para quem que é destinado esses órgãos? Existe uma fila para receber esses órgãos? Como que é feito, vamos dizer assim, essa regulação? Sim, a gente tem uma fila única nacional, né, de transplantes, onde esses órgãos eles são disponibilizados àquelas pessoas que estão inscritas em um número superior na fila, ou seja, estão no começo da fila e têm a compatibilidade com aquele órgão que está sendo ofertado. De nada adianta eu te oferecer um coração que não é compatível com você, pura e simplesmente pelo fato de você estar encabeçando a fila de transplante do coração, né? Então, a gente tem que ofertar para aquela pessoa que está mais bem colocada na fila, desde que ela haja compatibilidade entre ela e o órgão do doador. Essa fila é de caráter nacional
Obviamente, por questões logísticas, pelo Brasil ser um país com dimensões continentais, a gente não consegue transportar um órgão, por exemplo, captado no Rio Grande do Sul para o Amazonas, né? Então, essa oferta logística ela fica mais ou menos restrita em regiões mais próximas. A média é aproximadamente assim, de quantas horas que um órgão pode ser transportado? Isso varia de órgão para órgão? Isso varia de órgão para órgão, né? A gente tem desde o coração, que de 4 a 6 horas ele já se torna inviável para o transplante, né? De isquemia fria, que a gente fala, que quando o órgão está fora do corpo a qual ele pertence ou ao qual ele vai ser transplantado. Até as 48 horas renais, né? O íntegro pode, até em 48 horas ele consegue ser implantado, exatamente. Né? Bacana. E qual que é a experiência aqui do nosso serviço, aqui do Hospital Regional de Presidente Prudente? O nosso serviço, o Hospital Regional, ele acabou por se tornar uma grande referência em captação de órgãos no nosso país. Né? Desde 2014, quando foi instalado a Comissão Interdisciplinar de Transplantes, responsável pelo acompanhamento e pelo segmento de todo paciente potencial doador de órgãos, ou aquele paciente suspeito de estar em morte cefálica. A gente conseguiu aí fazer um acréscimo de cerca de 700% no número de doadores efetivados. 700%. Nossa. Então, deixou de ser um tabu aqui no hospital. A gente conseguiu fazer com que toda a equipe absorvesse essa ideia de amor e ajuda ao próximo. Né? Hoje a gente praticamente é avisado, a gente acompanha os protocolos de forma que o processo flui de forma automática. Né? Então a implantação de equipe profissionalizada, especializada e dedicada exclusivamente a isso, fez com que a quantidade de órgãos saltasse aí de em torno de 10 por ano para até 100 em um ano. Né? Então a gente teve um acréscimo muito significativo nisso, baseado na implementação dessa equipe. Então, nos dias atuais, a média mais ou menos é de 100 captações? Cerca de 100 órgãos, 100 né? órgãos. Em torno aí de 30 doadores por ano. Que bom. Já que o senhor falou da equipe, o que é constituída essa equipe? É médico, enfermeiro, psicólogo? Como que é constituída essa equipe de doação de órgãos, que vai abordar a família? Nós costumamos falar que a equipe é o hospital como um todo, né? Então, desde aquela pessoa que proporciona um leito limpo para aquele paciente, aquele potencial doador, até aquele médico que executa o protocolo de morte cerebral, né? Passando pelos residentes, pela toda a enfermagem assistencial, que a equipe assistencial é a nossa maior base, né? Mas a equipe da Comissão Interdisciplinar de Transplantes aqui no Hospital Regional, ela é constituída por um médico, por um coordenador, que sou eu, por uma enfermeira, que ela tem uma carga horária de 8 horas, que é a Janaíne, que fica o dia inteiro aqui no hospital, ela que é responsável por toda a documentação e todo o contato, todo o trâmite burocrático de tudo. E a gente tem 2 enfermeiras plantonistas também, que são a Miriam e a Ingrid, que elas auxiliam todo o processo em escala de sobreaviso. Sim. Então, toda vez que há a presença de um potencial doador, elas são acionadas, vêm até aqui e executam o acompanhamento, seja a hora que for. E como que é feito a abordagem com os familiares? É essa própria equipe que faz a abordagem? É o médico assistente que está cuidando do paciente? Como que é feita essa organização aqui no Hospital Regional? Exatamente. O médico assistente, ele encerra a sua participação quando ele dá o diagnóstico para a família de que o paciente faleceu, de estar em morte cerebral. Então, as equipes assistenciais, elas executam o protocolo, elas conduzem o paciente ao exame complementar e elas dão a notícia para a família do real estado de saúde desse paciente. A partir de então, esse paciente é entregue para o enfermeiro ao qual ele foi designado na escala de plantão, que quase sempre a Janaíne, pela maior presença dela aqui no hospital. Ela então é aquela pessoa que é treinada, especializada para oferecer àquela família a possibilidade de doação de órgãos. Né? Então a equipe da Comissão Interdisciplinar de Transplantes é aquela que é responsável por acolher e ofertar essa possibilidade para a família. A partir do momento que a família aceita doar os órgãos do familiar, quais órgãos que podem ser doados? Todos os órgãos sempre podem ser doados, tá? O que acontece é que por conta de Prudente ser uma cidade pouco afastada, né, dos grandes centros transplantadores, muitas vezes a logística acaba impedindo a retirada de alguns órgãos para transplante. Sim. A gente também tem condições inerentes ao paciente, né? Então, um paciente com pneumonia, por exemplo, ele é incapaz de doar os seus pulmões. Um paciente que já é um paciente da hemodiálise, que já faz hemodiálise,
ele é incapaz de doar os seus rins, né? Sim. Mas a gente parte do princípio do começo, né? Sempre todos os pacientes são aptos a doarem todos os órgãos, tá? Então a gente acaba ofertando todos e as equipes transplantadoras é que acabam escolhendo esses órgãos que eles vão retirar. Entendi. A família, ela pode aceitar doar alguns órgãos e restringir alguns outros? Como que é feito esse intermeio com os familiares? Pode sim. A família, ela escolhe o que ela quer doar, tá? A gente já teve casos aqui de pessoas pedirem para não se retirar das córneas, porque o olhar do esposo tinha um certo impacto nela, né? E é vontade respeitada de forma absoluta, né? Então, se tem algum órgão em questão que a familiar se sinta ali não à vontade de fazer essa doação, ele pode se guardar ao direito de não doar aquele determinado órgão. Pode sim. Tudo isso daí envolve uma coisa muito importante, né? Que é fazer o diagnóstico da morte cerebral. Como que é feito isso daí? São etapas? É um protocolo nacional? É um protocolo internacional? É um método seguro? Existe possibilidade de algum erro daquele paciente não estar em morte cerebral? Como que é feito isso aqui na instituição? O protocolo de diagnóstico de morte cerebral nacional é considerado um dos protocolos mais rígidos do mundo, né? Ele é composto pela realização de 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes. Então, se eu começo a fazer um exame, eu não posso fazer o segundo exame, tem que ter uma segunda opinião. São 2 médicos. São 2 médicos. Sendo que um desses médicos, obrigatoriamente, ele tem que ser especialista em terapia intensiva, emergência, neurologia ou neurocirurgia. Então, um segundo médico tem que ter uma especialidade. Tem que ter especialidade. Antigamente, a gente não tinha uma restrição que a gente tem agora também. Esse outro médico, ou seja, qualquer um desses 2 médicos, ele tem que ter no mínimo 1 ano de experiência com um paciente em coma e um treinamento baseado numa carga horária de 8 horas para execução do protocolo, do exame clínico. Sim. Ou, no mínimo, acompanhado 10 exames de determinação de morte cefálica para ser apto para assinar esse exame. Então agora tem essa determinação também de 1 ano de experiência do médico. Isso, 1 ano paciente com coma, mais ou 10 exames, ou você ter feito um curso de 8 horas, um curso teórico-prático de 8 horas para a realização de tal exame clínico. Associado a isso, a gente tem que ter um exame complementar, né? Aqui no Hospital Regional a gente faz basicamente a angiografia cerebral, onde a gente, por meio de um catéter, injeta um contraste no cérebro do paciente e observa se tem circulação sanguínea naquele cérebro, né? Tendo ausência de circulação sanguínea, a gente sabe que sem a nutrição do sangue naquele tecido cerebral, o cérebro é inviável, realmente ele está falecido. Então a gente tem, no caso, 3 médicos comprovando o diagnóstico de morte cefálica desse paciente, o que torna o erro médico, nesse caso, impossível. Sim. Tá? 100% seguro. 100% de acurácia. Em países mais envolvidos, exemplo, a Espanha, os Estados Unidos, muitas vezes a gente não precisa lançar a mão desse exame complementar, tá? Porque sabe-se que basta o diagnóstico clínico para se determinar uma morte cerebral de forma competente. Entretanto, no Brasil, a gente consegue ainda ter esse terceiro fator, que é o exame complementar, para a gente ter absoluta certeza de que aquele paciente realmente se encontra falecido. Tive diversos boatos na internet de paciente com morte cerebral e que ressuscitou. Isso aí não tem fundamento nenhum. Tá? Na internet hoje é muito perigosa, né? Tem muita fake news aí, né? Isso. O pessoal coloca o que quer, né? A gente sabe que do mesmo jeito que tem militantes a favor da doação de órgãos, a gente também tem contra. A gente tem que ver os 2 lados da moeda de todo mundo, né? Sim. E tem muito de como é feita a passagem de informação. Né? Lembra, como eu falei agora no início da entrevista, que é um momento de fragilidade para a família. Né? Então, nesse momento de fragilidade é que surgem mal-entendidos, comunicações passadas de forma errada, que acabam por prejudicar bastante aí o segmento de todo o processo. Né? Sim. E na sua experiência médica desses anos encabeçando o setor de transplante, quais são as principais barreiras que impedem a família autorizar a doação de órgãos? A principal barreira é o fato dela não saber a vontade daquela pessoa, né? Com certeza isso eu acho que é a barreira principal. Essa remete àquela nossa primeira pergunta, né? Já deixar isso expresso em vida. Exatamente. E a segunda barreira que a gente vê é a barreira da deficiência do modo geral do nosso sistema de saúde, né?
Hoje o brasileiro é muito sofrido, ele sofre desde o começo do atendimento até o final. Então é aquele paciente que fica numa unidade de referência, que não tem praticamente nada, e ele vê o pai dele precisando de alguma coisa, ele não consegue uma remoção porque faltam leitos, faltam medicações, falta médico, falta tudo hoje. Então você cria uma sequência de fatos que leva a uma revolta daquela família. Essa família muitas vezes chega aqui, depois de 4 ou 5 dias que o pai dele está passando mal, ou o familiar dele, né, no caso, está passando mal lá na unidade de origem, e ela chega aqui revoltada, com certeza. Né? Porque ela transfere o fato de uma mortalidade elevada de uma doença grave totalmente por uma deficiência do sistema. Sim. Isso faz com que ela demore mais para aceitar o diagnóstico de morte, ou que ela se revolte quando a gente fala sobre morte para essa pessoa. Né? E muitas vezes a pessoa fica cega, ela acaba não entendendo que aquela opção que lhe é dada é para ajudar uma outra pessoa. Né? Tá o próximo ali que também está numa situação difícil, né, aguardando justamente a ação dessa família, né, em autorizar essa doação de órgãos. Então ela acaba negando como se fosse punir o sistema. Na verdade ela não está punindo o sistema. Está punindo a outra pessoa que está dependendo do sistema também. Exatamente. Essas são as duas maiores barreiras que a gente enfrenta hoje. Né? A falta de esclarecimento da população quanto à vontade daquele familiar e muitas vezes a falta de eficiência do próprio sistema de saúde aqui, atualmente. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Dr. Renato Ferrari. Renato, muito obrigado por disponibilizar seu tempo aqui para informar sobre um assunto tão importante que é a doação de órgãos. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado a você. Pessoal, se você gostou do nosso vídeo, já curta, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, siga a gente aqui nas nossas redes sociais, espero que tenham gostado e até semana que vem com o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!